Após falarmos com alguns vereadores sobre seus votos na última sexta-feira da votação onde aprovaram o projeto de reforma administrativa, vamos agora falar com o procurador César Augusto, que irá nos esclarecer algumas dúvidas. Procurador, os vereadores de oposição reclamaram que o projeto chegou na quarta-feira e que na quinta-feira foi enviado o projeto substitutivo e que a sessão extraordinária já era na sexta-feira, que não tiveram tempo suficiente para fazer uma análise da reforma administrativa. Qual é a posição da Prefeitura a respeito disso? Na verdade, o município enviou de fato os projetos na quarta-feira. E o regimento interno da Câmara e a lei orgânica falam de 48 horas de antecedência para a realização da sessão extraordinária. Mas, de qualquer sorte, antes mesmo de enviar os projetos, nós já conversamos com os vereadores, a própria Procuradoria do município, apresentando a proposta e também se colocando à disposição para tirar todas as dúvidas. Ainda considerando a complexidade dos projetos, nós fomos até a sessão e conversamos pontualmente com todos os vereadores que tinham interesse, em tirar dúvidas, e também fizemos a apresentação detalhada do projeto na tribuna. Então, me parece que a área técnica do governo permaneceu à disposição a todo momento e a rapidez de tramitação dos projetos ela se justifica por uma questão orçamentária. Nós estamos em recesso legislativo, a Câmara volta a funcionar a partir de março, e no trâmite normal, talvez esses projetos seriam apreciados no final de abril e início de maio. Se todo esse tempo passa, boa parte do orçamento ele já é direcionado na estrutura de proposta atual, aliás, na estrutura atual da administração. Se a nova estrutura passa a vigorar a partir de maio, muito das dotações orçamentárias que devem hoje ser remanejadas já seriam gastas para outros fins, que talvez daria menos efetividade à proposta que o município apresentou. Nesta reforma, está prevista a contratação de 6 CCs e 8 FGs que vão impactar em mais de 500 mil no ano na folha de pagamento. Essa despesa extra era necessária dentro da reforma? A reforma não poderia ser feita com um custo menor? Quando nós iniciamos o estudo, e aqui eu preciso registrar que a reforma ela se inicia de um estudo puramente técnico. O prefeito municipal nos deu a liberdade de fazer proposições técnicas para modernizar a administração e desburocratizar. Nós sentimos a necessidade de aumentar a estrutura administrativa em 2 pontos específicos da administração, a saúde e a assistência social. Se eu necessito aumentar a estrutura, automaticamente eu preciso de servidores que deem eficácia, que façam funcionar o serviço público. Então, se de fato houve a necessidade de aumento de 6 CCs, para que essa reforma tenha como ser executada. Não haveria efetividade de criar a estrutura e não criar um cargo para dar andamento a essa estrutura. Mas, minimamente, se criou aquilo que era necessário para que a estrutura funcione. Uma correção apenas, os FGs eles não são contratados de fora, já são servidores públicos que prestaram concurso, que são convocados para o exercício de uma função gratificada. Então, cargos novos mesmo, de pessoas que entrariam no serviço público, são 6 cargos de confiança, que também podem ser FGs. Se assim entendermos, talvez esses 14 cargos todos podem ser providos por servidores efetivos. Mas especificamente quanto aos 8 FGs, eles só podem ser providos por pessoas que já estão no serviço público, o pessoal concursado da casa. Considerando que Guaíba já passa por muitas dificuldades, não poderia fazer uma reforma sem onerar o cofre público? Talvez não com a efetividade que se busca nesse momento. Por exemplo, essa reforma ela também contempla diversas orientações que o município recebeu dos nossos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas e também a Câmara de Vereadores, quando processou a CPI, emitiu um relatório final orientando o município a tomar algumas providências de ordem técnica. E nós contemplamos isso. Criamos uma coordenadoria de fiscalização de contratos, por exemplo. Por mais que ela tenha a necessidade de se criar um cargo, o espírito da existência desse órgão é justamente trazer economicidade ao município. Também dentro da estrutura da Secretaria de Fazenda, modernizando o funcionamento do órgão que arrecada os tributos, talvez trazendo mais recursos aos cofres do município.
essas mudanças somente já cobrem a despesa da própria reforma. Então, nós precisamos modernizar a gestão, trazer mecanismos mais delimitados, rotinas previamente definidas, para que o funcionamento seja melhor. E, automaticamente, o funcionamento sendo melhor, eu tenho uma melhor utilização do recurso público e, ao mesmo tempo, consigo, muito provavelmente, oferecer a política pública de uma forma mais qualificada. E a área técnica vê a reforma como um investimento. Né? Investimento é algo que a gente apresenta e colhe frutos logo depois. É assim que a gente encara a reforma. São gastos que, de fato, o município vai ter, mas na expectativa, inclusive, de aumentar a nossa arrecadação e melhorar o serviço público. Procurador, o prefeito fez uma reforma no primeiro ano, no segundo ano fez uma mini reforma e agora, no início do terceiro ano do seu mandato, ele faz uma outra grande reforma. Ele cria a Secretaria de Ação Comunitária e agora ele acaba com a secretaria e cria uma diretoria vinculada ao gabinete dele. Ele, na reforma passada, acabou com a Secretaria da Fazenda, deixou uma Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Finanças e agora ele recria a Secretaria da Fazenda. Isto não seria uma insegurança, falta de gestão ou até mesmo uma falta de planejamento? Eu represento a área técnica. Né? As questões de gestão eu não posso responder, até porque não estava como membro da administração na época em que essas reformas foram feitas. O que eu posso te adiantar, o que eu posso dizer novamente, é que a reforma esta foi construída dentro de uma necessidade técnica. Né? E a administração pública ela precisa ser revista sempre. Né? Qualquer coisa que se busca um bom funcionamento, tu precisa revisar permanentemente, né? Porque a dinâmica é diferente. Hoje, não só o município de Guaíba, mas o país inteiro passa por uma crise econômica muito forte. Né? Considerando a menor arrecadação que nós temos, a gente precisa reformar a nossa estrutura para que isso tenha andamento. Então, falando pela área técnica da administração, uma reforma contempla as nossas necessidades técnicas. E quanto às outras que foram feitas, eu não participei delas, não estava no município, não tenho condição nem me sinto à vontade, né, de comentá-las por não ter participado desse processo. Completo açougue com carnes de qualidade e procedência. Padaria sempre com pão quentinho, novidades todos os dias para o seu café. Todos os sábados, as famosas feiras de doces e salgados. E aos domingos, aquele churrasco ao meio-dia, feito com carinho para você e sua família. Quer economia, qualidade e atendimento diferenciado? Ebenezer Mini Mercado e Açougue, Avenida Santa Clara, 432, Jardim dos Lagos.